Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes, agora a aula número 4, operações com matrizes. Vamos dividir em 3 partes. Vamos trabalhar com adição, subtração, multiplicação de um número real por uma matriz. Depois na parte 2 a gente trabalha com a multiplicação de matrizes e na parte 3 uma aplicação prática. Então, antes de começar adição, subtração de matrizes, vamos definir a igualdade de matrizes. Então essa primeira parte será dada aí pela igualdade de matrizes, soma de matrizes, subtração de matrizes e multiplicação de um número real por uma matriz. Ok? Muito bem, tá aí então, em tópicos, o que a gente vai trabalhar nessas aulas. As operações que podemos realizar com matrizes são, então nessa primeira parte, igualdade de matrizes, adição de matrizes, subtração de matrizes, produto de um número por matriz. Então até aqui a gente vai trabalhar na primeira parte. Na segunda parte, produto de matrizes. E na terceira parte, uma aplicação prática desse produto de matrizes. Observação muito importante, não existe divisão de matriz. Eu não consigo pegar uma matriz A e dividir por uma matriz B. Essa operação não está definida. Ok? Muito bem. Continuando então essas ideias que a gente já abordou em tópicos, vamos para igualdade de matrizes. Muito tranquilo. Duas matrizes são iguais quando elas tiverem o mesmo formato, ou seja, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Então, na verdade, ela tem que ter a mesma ordem. E apresentar todos os elementos correspondentes também iguais. Vamos aqui ao exemplo. A matriz A é uma matriz do tipo 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2 colunas. Já a matriz B também vai ter 4 linhas, 1, 2 colunas. Então, primeiro a ordem tem que ser igual para haver a igualdade de matrizes. E os elementos correspondentes, por exemplo, o A11, tem que ser igual ao B11, que está na primeira linha, primeira coluna. O A12 tem que ser igual ao B12. E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter essas características também. O A11 igual ao B1. Não vou escrever todos, mas vamos pensar, por exemplo, nesse último aqui. Esse elemento vai ser o A, está na quarta linha, segunda coluna. Então o elemento A42 tem que ser igual ao elemento B42. Note que todos os elementos correspondentes terão que ser iguais. Se tiver algum desses elementos que são diferentes, a matriz A não é igual a B. Então a gente pode concluir que nesse caso a matriz A é igual à matriz B, porque a sua ordem é igual e todos os elementos correspondentes são iguais. Ok? Então, bem simples a igualdade de matrizes. No caso, a adição de matriz, a soma de matriz, é bem tranquilo também. A gente vai somar os elementos correspondentes, mas para isso a ordem também tem que ser igual, ou seja, a ordem de uma matriz A tem que ser a mesma da matriz B. Ou o número de linhas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, e o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas de colunas da matriz B. Não necessariamente ela tem que ser quadrada. Aqui tem um exemplo de uma matriz quadrada. Então vamos à adição. Vamos definir a adição de matrizes. Para somar matrizes, é necessário que as mesmas apresentem a mesma ordem. Basta somar os elementos correspondentes entre as matrizes. Portanto, nós temos aqui a matriz A, 1, 2 linhas, 2 colunas. E a matriz B, mesma coisa, 2 linhas, 2 colunas. Então é possível a gente somar a matriz A mais B. E a matriz A mais B será dada também por uma matriz 2 por 2, sempre dessa forma. Então nós vamos somar os elementos correspondentes. 2, que é o A11, mais o B11. Então menos 2 mais 1, menos 1. Depois temos 5
mais 2/3. Se você quiser fazer no rascunho, sem problema. Mas o que o número 5 é com denominador igual a 3, para facilitar o nosso raciocínio lógico? Veja só, eu tenho aqui um denominador igual a 3. Eu posso transformar o 5 em 15/3. Veja, o número 5 é de fato 15/3. Por quê? Porque 15 dividido por 3 é 5. E aí a gente tem 15/3, que é o 5, mais 2/3, 17/3. Professor, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum? Sem problema, é a mesma coisa. Só que aqui a gente usa essa estratégia para evitar ficar escrevendo do lado. Mas cada aluno tem a sua maneira de pensar. Podemos sempre transformar esse número numa fração, desde que seja equivalente. Eu tenho 5 sobre 1, só para a gente poder entender o que foi feito, é 5 sobre 1. Mas nós queremos que o denominador seja 3, para poder somar com 2/3. Então basta multiplicar aqui por 3 e multiplicar aqui por 3, ou seja, 15/3. Essa vai ser a ideia, ok? Continuando a soma dos elementos correspondentes, 3/4 mais meio. Então, o maior denominador é 4 e o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é 4. Nós podemos pensar no meio, com o mesmo denominador igual a 4, sendo 2/4, ok? Porque eu posso multiplicar aqui por 2, dá 4, iguala com o denominador aqui. Então, vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2. Agora eu tenho 2/4 mais 3/4, portanto, 5/4. Poderíamos somar tirando o mínimo múltiplo comum. Finalizando, então, a nossa soma do último elemento, 0 mais menos 3, resultado menos 3. Então veja que a soma de duas matrizes é preciso ter a mesma ordem, não necessariamente tem que ser quadrada, poderia que ser 2 por 3, ou 2 por 4, ou 5 por 3, qualquer matriz, quadrada, retangular. Aqui foi um exemplo de uma quadrada. O importante é que elas têm a mesma ordem. O número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e o número de colunas da primeira igual ao número de colunas da segunda. Perfeito? Muito bem. Continuando, a subtração é bem parecida com a soma, só que agora a gente vai trocar o sinal dos elementos da segunda matriz. Então veja, para subtrair matriz é necessário que as mesmas apresentem a mesma ordem, da mesma forma que a adição. Basta subtrair os elementos correspondentes entre as matrizes. Então, vamos pensar aqui na matriz A, uma matriz 1, 2, 3 por 3. Vamos colocar aqui de vermelho. 3 por 3. A matriz B também é 3 por 3. Poderia ser retangular. Se eu quero a matriz A menos a matriz B, agora é a subtração. Eu vou gerar uma matriz também 3 por 3. E vamos subtrair os elementos correspondentes. Por exemplo, 2 menos 3, menos 1. Nós temos aqui menos 3, cuidado com essa operação. Menos 3, menos 1. Então fica menos 3 mais 1, menos 2. 0, menos 4, porque o elemento que vai ser subtraído é o A, 1, 3, menos o B, 1, 3. Então 0 menos 4, menos 4. Continuando, 0 menos 0, 0. Menos 1, cuidado novamente, menos 1 menos menos 3. Então fica menos 1 mais 3. Então menos 1 mais 3, 2. Agora, menos 4 menos 1, menos 5. Aqui eu não tenho que trocar o menos com menos. Aqui já é menos 1, que é menos 4 menos o elemento menos 1. Então, menos 4 menos 1, menos 5. E a última linha, 1 menos menos 3. Então, fica 1 mais 3, 4. 2 menos 2, 0. E, finalmente, menos 2
menos menos 2. Então, menos 2 mais 2, 0. Finalizamos a subtração da matriz A com a B. Se fosse B menos A, seria uma nova maneira de pensar. Eu ia pegar os elementos correspondentes da matriz B e subtrair com os elementos correspondentes da matriz A. Ok? Então, existe também a subtração B menos A. Não vamos fazer aqui, mas basta a gente subtrair, por exemplo, do primeiro elemento, 3 menos 2, dá 1. Vocês vão perceber que os resultados vão ser contrários àqueles que estão ali. Ok? Muito bem. Para finalizar, vamos ao produto de um número real por uma matriz. Então, eu vou pegar um número real, podendo ser uma fração, podendo ser um número irracional, podendo ser um número natural, enfim. Multiplicar uma matriz por um número real significa obter uma nova matriz com todos os elementos da matriz multiplicadas por esse número. Então, vou pegar todos os elementos da matriz e multiplicar por esse número que vai ficar do lado de fora. Então, de forma bem objetiva, seja K. K vai ser esse número real. Então, pertence aos números reais. Onde a matriz A é uma matriz A e J em M por N, e B é uma matriz B e J M por N também. Significa que se eu pegar o número real K e multiplicar pela matriz A, eu vou obter uma matriz B. Então, para todo I e J, ou seja, para todos os elementos da matriz A, ou seja, A1, A12, A21, A22, para todos esses I e J, vamos ter sempre que todos os elementos da matriz B, que é gerada pelo produto de K vezes A, será K vezes A e J. Obviamente, aqui estamos formalizando essa maneira de representar o produto de um número real por uma matriz, mas nos exemplos vai ficar mais fácil o entendimento. Vamos pegar aqui um exemplo do K igual a menos 2, e aqui eu tenho a matriz A, que para a gente será uma matriz, 1, 2, 3, 4 linhas e 2 colunas. Então, quando eu faço K vezes A, a ideia é essa aqui, eu vou gerar uma matriz B, uma nova matriz. Eu vou pôr o menos 2 do lado de fora e multiplicar pela matriz A. Vamos copiar aqui. 1, menos 3, 0, 4, menos 2 e 0. Depois 3 e 5. Então, esse aqui é o valor do K. E aqui nós temos toda a matriz A. Esse resultado vai ser a matriz B. Então, a matriz B é o resultado desse produto do número real, e lembrando que a matriz continua com a mesma ordem. Se a matriz A é 4 por 2, quando eu multiplico por elemento K real, ela vai continuar sendo uma matriz 4 por 2. E aí basta a gente fazer essa seguinte multiplicação elemento por elemento com o número menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Nem precisaria colocar o mais, mas só para mostrar que menos com menos o resultado é positivo. Menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 2 vezes 0 resulta aqui em 0. Menos 2 vezes 3, menos 6. Finalmente, menos 2 vezes 5, menos 10. Por isso que cada elemento B e J, que são esses elementos, vai ser o K, que é menos 2, multiplicado pelo elemento correspondente da matriz A e J. Essa vai ser a nossa ideia da multiplicação. Portanto, para qualquer exemplo que a gente pegue, poderia aqui o K ser uma fração, eu ia pegar essa fração e multiplicar por cada elemento da matriz A, vou gerar a matriz B. E o detalhe é que a ordem permanece a mesma. A matriz é 4 por 2. Ok? Muito bem. Com isso a gente finaliza essa primeira parte, envolvendo aí adição de matrizes, primeiro a igualdade de matrizes, adição de matrizes,
subtração de matriz e produto de um elemento K, né, um K pertencente aos números reais, por uma determinada matriz. No próximo encontro, parte 2, veremos a multiplicação de matriz. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês no próximo encontro.